Salve, galera! Mais um episódio do Pausa para Insight. Jovem mancebo, Vitor Barberato e Jean Dunkel. Estamos aqui com Eduardo e Lucas, sócios fundadores da NanoBoost. E antes de mais nada, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem episódio novo sobre empreendedorismo, inovação e outros assuntos aí que a gente vai trazer. Certo, bebê? Muito bem, você conseguiu! Foram 28 tentativas antes de conseguir falar a frase, você assinar a porra do canal, é isso? Assinar o sininho, na verdade, e ativar o canal. Assinar o sininho e ativar o canal. Vamos que vamos. Deixa os convidados falarem. É isso? É melhor. É melhor eles falarem. Galera, se apresentem pra gente, traz aí quem é quem, né? Quem é Eduardo, quem que é Lucas. E conta um pouco da historinha de vocês aí, da história de vocês, né? Um resuminho da história de vocês pra gente. Bom, pessoal, eu sou o Eduardo, eu sou, como já disse, o sócio fundador da NanoBoost, tá? Eu sou químico, né? Sou formado em Química, licenciado e bacharel, e sou pesquisador na área de Ciências de Materiais, né? Então, hoje eu coordeno, junto com o Lucas, né, vários programas de empreendedorismo, né? Um é o Catalisa ICT, em colaboração com o Sebrae, né? E o outro é o Centelha, que é uma colaboração FINEP e FAPESP do Estado de São Paulo, né? A empresa hoje está incubada no Impera, aqui de Franca. É incubadora de base municipal. Importante falar o nome dos projetos que vocês participam, até para divulgar, para a galera conhecer e fomentar, que são projetos extremamente importantes, né? Tanto o Centelha quanto o Catalisa, né? E que incentivam muito o empreendedorismo, né? A galera vai assistindo aí, vai conhecer, vai ver até onde se pode chegar com o apoio certo, né? E aí, Lucas, e você? Bom, então, boa tarde, meu nome é Lucas, eu sou também, né, químico, tenho o bacharel e a licenciatura, mestrado, doutorado, etc. A gente vai, né, se cadastrando, a gente vai melhorando. E junto com o Eduardo, então, em 2020, a gente abriu, né, nós começamos essa startup, uma nova fase, né? A gente que era, né, nós somos docentes e pesquisadores, e aí, então, em 2020, nós começamos a querer brincar nesse mundo de empreendedorismo. Então, foi em 2020 que a gente se inscreveu, né, num projeto da iniciativa Jovem Shell. Nós escrevemos meio que assim, por acaso, né, meio sem pretensão nenhuma, e no final das contas nós chegamos aos finalistas, né, ficamos bem colocados, e daí a gente percebeu que realmente a gente poderia alcançar novos objetivos, novas propostas, né? E foi por aí que nós começamos. Como tem sido brincar no mundo do empreendedorismo, cara? Olha, eu vou te falar uma coisa, que a gente virou estudante novamente, né? Então, em 2020, a primeira coisa que a gente foi procurar no Google, o que era um pitch, a gente tinha que fazer um pitch, e aí, nosso primeiro pitch praticamente foi uma aula de 45 minutos. Aí que a gente foi descobrir que era um pitch de 2 minutos, de 3, a gente tinha feito toda aquela aula clássica que um professor faz. Mas aí depois do pitch a gente vem com várias outras, né? Tem o Canvas, tem o tal do pivotar, que a gente apanhou bastante para tentar entender qual era esse conceito e assim por diante. Mas vou te falar uma coisa que, assim, é muito prazeroso, apesar da gente sofrer, no sentido de ter que estudar, realmente sentar, virar noites e a gente até brinca, o que você faz à meia-noite às 6, né? A gente tenta fazer projeto, a gente tenta aprender mais sobre esse mundo de empreendedorismo. E é muito gratificante, Só acrescentando, nós, como pesquisadores, estamos acostumados a fazer projeto de pesquisa. Mas o projeto de pesquisa aplicado no empreendedorismo é diferente, né? Um projeto de pesquisa é uma coisa que você vislumbra lá na frente. Agora, para você empreender com esse projeto, é outra coisa. Você já tem que jogar isso, né, para a demanda da sociedade, né? Para a sociedade entender o que você quer de novo para ela, de benefício, né? Então, o que o Lucas falou, o nosso novo vocabulário sobre o empreendedorismo, network, insight, tudo isso a gente teve que aprender mesmo. E foi na iniciativa Jovem, que foi o primeiro, da Shell, que foi o primeiro edital que a gente conseguiu participar, né? E teve uma capacitação lá, uma aceleração, que foi onde a gente começou a gostar, né? E começou a ver que todos os nossos trabalhos anteriores, eles tinham algum futuro,
né? E aí a gente continuou em outros programas aí, né, que a gente está hoje. Tá errado se a gente falar que existe uma mudança de propósito quando você faz um trabalho mais de pesquisa, que ele acaba sendo mais acadêmico, e com esse trabalho que vai para o mercado, que você já faz com foco no mercado, a grande chave disso, a grande variável disso é o propósito ou não? Tem um detalhe que quando a gente faz a pesquisa acadêmica, né, principalmente no nosso caso, a gente faz ciência básica. Então, não necessariamente eu estou preocupado com a dor do cliente lá no final. Eu estou tentando, então, desenvolver um novo material e esse material ou essa teoria pode ou não ser aplicada em vias de fato lá Bacana na frente. Isso. Né? Então, é ciência básica. Já quando a gente vai fazer uma proposta, né, voltada para empreendedorismo, para mercado, não adianta você achar que a tua solução é a melhor se o mercado não está afim e se ele não entende a mesma coisa. Então, essa história que a gente teve que aprender também, né? Diminuir o ego, ou seja, o que a gente faz, talvez o cliente não tenha interesse. Então, na verdade, a gente teve que aprender a ver qual é o problema lá na frente, qual é o problema da sociedade, ou um problema real. E, bom, com toda a nossa bagagem de mais de 20 anos desenvolvendo materiais, né, na área de química, o que a gente pode fazer para ajudar? Então, foi assim que começou Como resolver o problema. Sim, foi assim que começou. E é o começo, é a aula número 1 do branding, né? A sua marca não é o que você disse que ela é. Perfeito. É o que eles entendem que a sua marca é. Você pode até dizer que é a melhor, que é a mais sustentável, ou a mais aceitável, e o público pode dizer, não, obrigado. Assim, só complementando, eu vou dar um exemplo simples aí, que é o nosso projeto que está em andamento, né? Quando a gente faz um projeto de pesquisa, a gente sabe que aquele material pode ser aplicado um dia. Só que isso está a uma distância muito grande. Então, quando você faz um projeto de pesquisa, a gente faz o projeto, executa e publica o trabalho e acabou ali. Quando você entra no empreendedorismo, você tem que ligar essa publicação com o mercado, com o cliente, né? E o nosso exemplo, a gente sempre trabalhou com materiais que absorvem radiação, né? Radiação ultravioleta, visível, infravermelho, né? E hoje a gente viu, né? E aí esse é o nosso projeto, que essa absorção dessa radiação, ela pode ser transformada em energia elétrica, né? São as células fotovoltaicas que existem hoje, que está, né, no mercado. Legal. Né? Então foi isso que a gente... a gente vai falar da Nano, eu quero trazer ainda para falar da NanoBoost, a gente vai falar dela. Mas eu queria fazer mais uma pergunta ainda nesse sentido, que já fica latente para mim, né? E que assim, é uma coisa que me incomoda há algum tempo e que eu percebo pelo que vocês trazem. Existe essa lacuna, vocês sentem, vocês são docentes, os dois. Vocês sentem essa lacuna, essa falta de conexão desses projetos com o mercado? Ou seja, a gente tem duas forças muito grandes, né? A necessidade de mercado e o espaço no mercado, e do outro lado essa bagagem que o Lucas falou, que acredito que diversas universidades tenham professores, e de repente os trabalhos estão sendo feitos ali para descoberta de materiais, ou descoberta de algumas soluções, mas que não são aplicadas. Vocês também sentem isso do lado de lá? Que eu aqui do lado do empreendedorismo eu sinto a necessidade. E do lado da docência, vocês percebem que tem essa lacuna também, ou é bobagem nossa isso? Não, existe esse fosso aí entre, né? Foi como eu comentei. Se eu estou só na academia, eu publico o trabalho, acabou para mim. Aquilo lá acabou, né? Agora, se eu quiser entrar no mercado, aí eu tenho o meu cliente, tem que ver qual é a dor do cliente, né? O que ele necessita, né? O Lucas comentou, talvez a minha solução não é a melhor solução do mundo, porque ele não quer aquilo tão sofisticado. Né? Mas vocês têm bagagem para conseguir achar a melhor solução e aplicar. Isso. E a nossa grande dificuldade agora é fazer essa ligação. Então, por exemplo, no laboratório, eu faço lá uma quantidade mínima de produto. Se eu quiser colocar no mercado, como que eu vou fazer? Eu tenho que fazer escalonamento disso. E a gente não tem formação para isso. Formação acadêmica para isso. E até conseguir chegar, no final das contas, se tudo está bonito, mas se o preço está fora... Tem que viabilizar. Tem que viabilizar. Né? Que é uma das grandes brigas da sustentabilidade. Né? Eu fiz um curso na Itália com Manzini e Vesoli, são os dois pesquisadores maiores de design sustentável, e eu falava muito para eles, a conta da sustentabilidade tem que ser o contrário. O produto sustentável tem que ser mais barato do que o produto não sustentável, porque aí eu tenho escala. Por exemplo, carro elétrico.
qual que é a porcentagem do Brasil que tem carro elétrico hoje? Acho que é menos de 1%. Ou seja, qual que é o impacto do carro eletrificado na natureza do Brasil? Zero. Eu precisaria ter um carro elétrico muito mais barato do que os carros a combustão para que eu possa ter um impacto maior. Né? Então é uma briga eterna. Né? Lógico, a Europa tem legislação já, né, com impostos menores, etc., para conseguir trazer isso. Eu acho que na hora que você sai da academia, onde o papel aceita tudo, não tudo, mas o papel aceita, né? A pesquisa é muito boa, tá perfeito aqui. Tá, e agora? Vamos praticar isso. Esse desafio é muito grande. Né? Eu tenho sentido muito essa vinda dos professores para o empreendedorismo, né? É sensacional. Então, e por isso que me desperta. Tem uma lacuna aí, então é uma coisa que a gente pode melhorar aí. Então, essa aproximação da academia com o mercado, no meu ponto de vista, é fundamental. Né? É uma desconfiança e acho que onde tem fumaça tem fogo. E aí vocês confirmam isso agora. Sim, e tem um detalhe muito importante também, que quando você está na academia, como o Eduardo falou, nós estamos fazendo em escala bem resumida, muito pequena. Então, querendo ou não, dependendo do projeto, você acaba usando, exemplo, solventes derivados de petróleo, ou solventes que não são tão, ou materiais que não são tão ambientalmente corretos, né, amigáveis. Você está numa ciência básica, você precisa usar, você não tem outra fonte para substituir, você precisa daquilo. Quando você vai para ser empreendedor e monta um projeto, não adianta nada você criar uma solução fantástica, sendo que você está utilizando, por exemplo, derivados de petróleo, você está aumentando a emissão de gases de estufa. Então, assim, isso é uma pegada que a gente trouxe desde o início, né? Que é justamente a parte de sustentabilidade, ou seja, a gente vai fazer? Vai, mas a gente vai fazer de uma maneira correta, vamos pegar desde o início, porque aí não tem... Com chance de escalar, porque às vezes dentro do laboratório funciona, porque eu uso alguma coisa ali que até nem vai estar disponível no mercado assim em escala, né? Perfeito. Então tem que fazer esse... Bacana. Fala. E vou fazer um gancho então. Você gosta de disso? alguma coisa que consegue fazer desde o início, qual é? Não sei. Do pé até a xícara. Olha só. Que é o Linto Café, tá vendo? Eu falei pra eles, difícil pegar o gancho dele, né? Foi um gancho Galera, tá até na televisão aqui agora, o Linto Café. Nosso patrocinador desde o primeiro episódio do Pausa. Na Olinto Café você pode ter os produtos na sua casa. E também tem um outro projeto deles, né? Então, produtos pela loja.olintocafé.com.br ou acessando olintocafé.com.br você pode fazer um rolê na fazenda. Que você vai na fazenda, entende como é a plantação do café, como que eles cultivam, etc. Então eles falam que é do pé até a xícara. Eu acho que é muito bacana, é um projeto muito legal. E legal também é que o Olinto, além de tudo, né, valoriza empreendedores, né? Coloca lá, desde o primeiro episódio do Pausa, patrocinando a gente. Inclusive, passa as honras da casa aí, Jean. Temos uma... Aí, ó, presentinho para vocês, direto lá da Olinto. Muito obrigado. Então, só para fazer o jabá. Galera toda lá, Tadeu, Bruna, Jonathan, todo mundo lá. Muito bacana. Ah lá, ó. Muito obrigado. Cafés especiais, até a rosquinha do Tadeu. Isso aí, café e a rosquinha do Tadeu. Obrigado. É uma tradição já. Então, se você quiser... quase... Desculpa, até parou aqui. Quase todo mundo que veio no Pausa já experimentou a rosquinha do Tadeu. Exatamente. Obrigado pela sua rosquinha, tá? Se você quiser provar os produtos da Olinto na sua casa, só acessar o link que está aqui embaixo, que o Wesley já colocou, ou loja.olintocafé.com.br e você vai provar o melhor café da Alta Mogiana, beleza? Show de bola. Valeu, Olinto. Valeu, Vitor. É isso aí. Bom, falamos de demanda, de empreendedorismo, de pesquisa. Conta pra gente como vocês se conheceram e como... Da onde surgiu a NanoBoost? Né? Vocês falaram que aplicaram esse projeto em 2020, mas do nada, sentou, olhou para o outro e falou assim, vamos aplicar e vamos falar disso. Vai começar o violino agora? Como vocês conheceram? Wesley, aquele efeito com o coraçãozinho saindo. Começou. Cadê o pessoal liga o ventilador para bater no vento no cabelo deles? Era aqui? Fevereiro de 2001. Começa assim. Nossa, rapaz. Isso vai ser um rap ou vai sair? Na verdade, eu fui aluno, né, do Eduardo. Então, eu fiz a graduação e eu fui orientado do Eduardo de graduação e mestrado. E aí depois eu saí, né, daqui de Franca e fui acabar de me especializar. E quando eu retornei justamente para o grupo de pesquisa onde eu me formei, o qual o Eduardo é um dos coordenadores.
E aí, então, desde 2010, né, venho desenvolvendo pesquisa e tudo mais, e foi assim que começou, né, a história, ou seja, a gente já tem aí um bate-bola de pelo menos uns 20 anos. Como o Lucas foi meu orientado, então a linha de pesquisa dele foi a mesma que a minha. E aí, quando ele saiu, ele foi com um conhecido nosso também, que eu trabalhei com ele, fiz um pós-doc com essa pessoa, e também nós continuamos todos na mesma linha, né? E aí, quando o Lucas retornou, foi a parte que a gente foi para as ciências dos materiais, né? Em 2020, né, respondendo ao Jean, né, quando a gente passou no edital da Shell, né, a gente percebeu, tinha vários empreendedores participando, e a gente, um olhou para a cara do outro, né, no bom sentido aí, né, e falou assim, pô, nós temos tanto trabalho legal, por que nós não vamos pegar esse trabalho e trazer para a sociedade, mostrar para a sociedade? Né, que é o que eu falei no começo, a gente publicava e esquecia aquele trabalho. Engavetava, né? Engavetava, Fica lindo na prateleira lá. Fica, né, as gavetas tudo cheias de papéis, né, então... Currículo Lattes gigante e ninguém usando aquilo, E ninguém né? usando, isso, Qual é a exatamente. finalidade, né? Curso de oportunidade. Vocês têm um negócio incrível que deve ter. Imagina o que não tem guardado nessas faculdades. Não, quando alguém pede para imprimir o currículo, eu falo, não vou imprimir, tem 500 páginas lá, para que eu vou fazer isso? Não... E ninguém está vendo o que eu estou fazendo, né? Então foi nessa época aí, foi no meio da pandemia, né? A gente conversava e aí na iniciativa jovem da Shell, a gente ganhou um prêmio, e aí um olhou para o outro, o que nós vamos fazer com esse prêmio? Vamos abrir a empresa. Foi onde a gente abriu a empresa. A gente precisava de um empurrãozinho, porque ficar tirando dinheiro do bolso é meio complicado, né? Então, esse dinheiro foi o pontapé inicial. Né? Pois é, e em 2020, né, assim, como que realmente teve a ideia da gente participar da iniciativa Shell? A gente estava em plena pandemia e eu e o Eduardo, a gente trabalhou bastante com nanopartículas. E aí, então, a nossa ideia foi justamente pegar algumas nanopartículas que têm a propriedade de matar vírus, bactérias, fungos. E, na verdade, a gente colocou, então, vamos preparar essas novas partículas, que, na verdade, já são partículas conhecidas há muitos e muitos anos atrás, bem antes de Cristo. E aí, então, falou, olha, vamos pegar essas nanopartículas e colocar nas máscaras, né? Porque até então, eu acho que inclusive hoje, as máscaras que nos protegem são máscaras passivas, ou seja, o vírus encosta na máscara, ela impede o contato, mas ela não mata o vírus. Então, a nossa ideia era justamente... Uma barreira física. Uma barreira física. Então, a nossa ideia era justamente pegar essas nanopartículas e incorporar numa máscara. E aí essa máscara, ela ser uma barreira ativa também, ou seja, se o vírus encostasse, ele iria ser degradado, ele iria, entre aspas, ser morto. Então foi daí que surgiu a ideia, da onde nós submetemos, então, né, fizemos um projeto e submetemos, e fizemos toda a aceleração para lá no final a gente realmente conseguir fazer um pitch decente e fomos, né, classificados e recebemos um prêmio. Um recurso financeiro para conseguir abrir a empresa. De quanto tempo foi o pitch? 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Melhorou bem, de 45 para 5, a gente teve que cortar bastante coisa. E aí você percebe que não precisava dos 45, né? Uma boa ideia tem que ser explicada em poucas palavras, né? Pois é. Isso aí Dá para fazer. Dá para fazer, tem que ser feito. É isso. Tem que ser feito. Então, o que é a NanoBoost? Olha, a NanoBoost é uma empresa, então, de ciência e tecnologia. E então ela é formada por diversas pessoas com qualificações diferentes. Então a gente tem um voltado para a área de comércio e marketing, um voltado para a área de gestão ambiental, que é justamente aquela que fica puxando as nossas orelhas. Na hora que a gente desenvolve a coisa mais linda do mundo, ela fala, não, porque você está usando o solvente errado. Beleza, vamos jogar fora, vamos começar de novo. E eu e o Eduardo, né, que nós estamos mais na parte do P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Então, a NanoBoost, ela foi criada justamente para a gente conseguir chegar na sociedade, a gente diminuir esse vale que existe entre a academia e a sociedade. Ou seja, a gente tem que pegar esse conhecimento, né? Ou seja, tudo que foi investido na gente, na nossa carreira, tudo que foi em bolsas e tudo mais, para a gente conseguir, então, entregar um produto para a sociedade que esse produto realmente tem uma utilidade. Né? Então, o caso das nanopartículas para realmente matar, né, o coronavírus, a princípio, bactérias, ou mesmo a parte do revestimento solar, que é um outro projeto que a gente foi apresentar. Então, a NanoBoost é uma empresa de tecnologia
ela tem vários outros ramos, a gente dá também a parte de Assessoria, obrigado, Eduardo. Assessora ele. Tá precisando de assessor aqui. Na verdade, a palavra é consultoria que eu estava procurando, né? Parte de consultoria e a gente, então, tenta empregar toda essa parte que vem da academia e realmente aplicar para ter uma solução usável, né? Que a gente possa usar. A filosofia inicial, que volta um pouco lá na pergunta do Jean, né? Aquele vale entre a academia e o mercado, né? Então, isso que a gente sentiu que tinha essa falha, então a ideia era a gente fazer essa ligação. Então, a primeira filosofia nossa, né, hoje a gente já pivota um pouco, né? Pivota, gostei. O cara tá... Então, a primeira ideia era a gente pegar, né, buscar soluções na academia e buscar as empresas que estão precisando de desenvolver produtos novos e ligar esses dois. Né? Como a gente tem o nosso know-how de química, né? A gente conseguiria fazer isso. Tá? Hoje a gente já pensa até em fazer produção e virar uma indústria, talvez, né? Quem sabe, né? Uma picada do empreendedor. Agora, se eu fizer isso? Agora ela já baixa. E se eu partir para lá? Agora, eu até comentei com o Jean, estive recentemente na Ampei, em Campinas, né? Então você vê, são as coisas, é um mundo totalmente diferente do que a gente vivia, né? Só empreendedores mostrando coisas simples que funcionam. Benefício para a sociedade. Essa é a grande sacada do empreendedorismo, sobretudo na questão de inovação e tecnologia. Todo mundo fica fantasiando, precisa ser um negócio complexo, que precisa ser disruptivo, e às vezes aí traz um detalhezinho que você muda a vida de todo mundo, e melhor do que isso, funciona. Né? Porque tem que funcionar, não adianta ficar criando monstros, bichos de 7 cabeças, não é assim que essa porra funciona. Hoje, por exemplo, é muito claro que o DVD ele foi besteira. Hoje é claro isso, que a gente teve a fita cassete, né, o VHS, e de repente você tem o DVD e em curtíssimo espaço de tempo você está streaming. Ou seja, não precisava ter o DVD, poderia ter passado direto. Olha, ele era fundamental para dar espaço. Exato. Para adesão da tecnologia. Mas você percebe que não precisou reinventar a roda. Eles simplesmente pegaram um formato quadrado grande de fita, transformaram numa mídia pequena que de repente vira nuvem. Assim, só você sabe o que é. Eu não sei, vocês não conheceram isso. Disquete, aquele disquetão. Disquetão, quadradão, imagina. Vocês não conheceram, isso é coisa só vídeo. É muito engraçado de pensar que hoje é muito claro pra gente isso, né? O próprio iPod, o Discman, etc., né? Foi um curto período de tempo, né? Eu vi um estudo esses dias agora, como vai ser a postura do ser humano daqui a 1000 anos por conta do celular. Eu não vou nem ler a pesquisa, porque daqui a 1000 anos não vai existir o celular. Há 640 anos se inventava energia elétrica. E hoje a gente tem isso na mão. Então, daqui a 1000 anos, esquece, não vai existir esse produto mais. Mas é engraçado que o tempo inteiro, e isso vem do design também, né? A nossa atividade, o cerne de qualquer projeto é o usuário. O que eu posso fazer para melhorar o usuário? Por que a alça da caneca tem esse tamanho? Para poder caber os dedos, etc. Então, você pensa sempre no usuário. E eu passei muito tempo na Unesp, foi onde eu fiz minha faculdade, todos os projetos de iniciação científica, de mestrado, etc., todos engavetados. E não faz sentido. Quando você fala de design, o design é feito para o usuário. Eu preciso colocar na rua para rodar. Mas para tudo, testar. Cara. Você vê, química tem isso, qualquer área que você trabalhar, tudo que é feito lá, com a puta bagagem acadêmica. Precisa colocar isso. O mercado precisa neutralizar. Por isso que essa provocação, né? Eu acho. Agora a pergunta. O que são nanopartículas? Acho que essa... Vamos começar do começo. Essa é importante. Porque a gente fala de nanopartícula, etc. Que porra é essa? Telecurso. Só pra criar uma linha de raciocínio. Vamos começar assim, ó. Aí fudeu, você pediu pro cara dar aula, cara. Você pediu pro cara certo dar aula. Me dá um X aí. Desliga a TV e põe a lousa. Acho que na apresentação no Império, acho que eu coloquei, não me lembro agora, mas o Lucas colocou na apresentação lá na COP27, na última slide, ele colocou lá o poder do invisível, né? O poder do invisível. Então, vamos começar por aqui. A nanopartícula é invisível para nós, para os nossos olhos e para muitos equipamentos ainda. Tá? Então, tem umas relações assim, que a nanopartícula ela é 1 bilionésimo de vezes menor do que o metro. Né?
A gente, quando a gente fala o número, Também não adianta nada. um olha para a cara do outro e fala assim, pô, vou fazer conta, 1 bilionésimo dá quantos zeros aí, 10 a quanta, né? Mas Tá. tá vendo? Zero, Pega um metro e divide por 1 bilhão. 8 zeros. É pequeno pra caralho, é isso. Para ter uma ideia, o vírus que a gente não consegue ver, o vírus, ele gira em torno de 100 nanômetros. Né? E para ser considerado nanopartículas é menor do que 100 nanômetros. Então é menor do que um vírus. Né? Por isso aquelas ideias do vírus, a nanopartícula matar vírus, matar bactérias, porque eles são menores. Então, assim, para quem estudou um pouquinho de química, na escala quase atômica é o nanômetro, né? Uma partícula. Né? Então ele tem poucos átomos que compõem essa partícula, então ela é muito pequena. Então, a bola de futebol ela é 200 milhões de vezes? 100 milhões de 100 vezes. milhões de vezes menor do que a Terra, né? O nosso planeta. Né? Então, você põe numa escala aí e a nanopartícula é 1 bilhão. É 1 bilhão de menor vezes. do que um metro. Então, assim, se você olhar, a bola de futebol é 100 milhões de vezes menor do que o nosso planeta. E 1 nanômetro é 1 bilhão de vezes menor do que 1 metro. É muito pequenininho. O que o Eduardo falou já está na escala praticamente dos átomos. Nanopartículas são um aglomerado de alguns átomos, né? 10, 20, 50 átomos, a gente já consegue começar a brincar com a nanopartícula. E assim, uma nanopartícula, assim, se você tem uma mesa de madeira, ela tem uma funcionalidade. Se você fizer nanopartículas desse material aqui, ele vai ter outras propriedades. Então, ele muda totalmente. Então, ele fica muito parecido com um átomo sozinho, né? As propriedades. Qualquer propriedade nós estamos falando de antimicrobianos, né? Mas de emissores de luzes e muitas outras propriedades, elas mudam muito. E tem o projeto de vocês com energia solar, né? Sim. E aí que eu ia perguntar assim, e vocês aplicam a nanopartícula em quais soluções hoje? Que são as principais aplicações da nanopartícula na NanoBoost? Bom, hoje a gente usa... Eu ia perguntar da energia solar, isso mesmo, que é uma delas, né? É uma delas. Então, como o Eduardo bem disse, né, as nanopartículas elas possuem propriedades, entre aspas, amplificadas do que um material grandão, do que um material normal. Ela potencializa? Então, ela potencializa, praticamente, a gente pode levar isso em consideração. Então, quanto eu vou diminuindo, eu tenho uma potencialização dessas propriedades, de algumas dessas propriedades, ou então eu gero novas propriedades que o material grandão não tinha. Então, hoje a gente utiliza essas nanopartículas justamente para criar, a gente chama de aditivos, né? São partículas que podem matar vírus, bactérias e fungos, e isso pode entrar, por exemplo, na área de agro, então a gente pode utilizar para matar fungos ou algumas bactérias, né? Pode utilizar, por exemplo, na área têxtil, a gente pode desenvolver camisas, tecidos que não vão emitir aquele odor, ou que não vão, né, criar o CC e tudo mais. Área de plásticos, então a gente pode criar, por exemplo, um recobrimento, uma película, como se fosse um filme para colocar nessa mesa, e tudo que é vírus ou bactéria, essa película ela vai degradar. Ou então um corrimão de hospitais, a gente pode colocar uma tinta que contenha essas nanopartículas, e essas partículas ali então vão degradar os vírus, bactérias que porventura caírem lá. Então essa aplicação da nanopartícula é um coringa, a gente pode usar ela para tudo que a gente... Não, o melhor, a gente pode fazer um revestimento nessa mesa e você vai ver a mesa do mesmo jeito, porque a nanopartícula, como eu disse no começo, ela é invisível. Ela vai agregar propriedade, mas você não vai enxergar, né? E essas nanopartículas para aplicação na energia solar é a mesma coisa, porque as nossas placas solares, elas precisam ser transparentes ao sol, a radiação que vem do sol, né, para elas poderem transformar a energia solar em energia elétrica. Então, esse é nosso projeto, que foi apresentado na COP, né, é fazer um revestimento sobre as placas solares com as nanopartículas, ou seja, ela continua transparente ao sol, só que absorver mais radiação do sol e fazer com que a placa transforme mais em radiação em energia elétrica. Aumenta a performance da placa solar. Da placa solar. Hoje a placa solar hoje ela chega no máximo aproveitamento do sol, eficiência, de 20%. Né? Os testes que a gente fez, nós vamos voltar na escalabilidade lá, né? da pesquisa para o mercado, né?
E em escala de laboratório, nós conseguimos aumentar em torno de 10%, né? Então, ou seja, assim, um exemplo simples, né? Uma casa que tem 10 placas solares não precisaria de 10, precisaria só de 9. E pelo custo da placa solar, se eu pegar um projeto de 100 placas, eu preciso de 10 placas a menos. Se você pensar em termos de usinas solares, né, a economia é muito grande. Absurda. Né? E sem falar que, além de você economizar a parte financeira, né, de não precisar colocar mais placas, isso vem também com relação a espaço, né, a área que você precisa. Então, a gente está atendendo, por exemplo, uma empresa numa fazenda que ela tem pé de café e ela teve que degradar, ela teve que cortar vários e vários pés de café para conseguir pôr a energia solar dela. Com a nossa tecnologia, ela vai poder reduzir novamente, ela vai poder reduzir e plantar novamente aqueles pés, ou seja, ela vai conseguir gerar mais recurso no espaço, né, no mesmo espaço. Então, essa tecnologia que a gente propõe é justamente isso. A gente tenta aproveitar essa radiação que a placa solar não usa e a gente, então, converte numa energia que a placa solar usa. Então, com isso, a gente favorece, porque, como o Eduardo falou, hoje em dia, né, uma eficiência. O que é eficiência? É pegar a luz do sol e transformar em energia elétrica. Hoje em dia, a placa está limitada em 20%. Não adianta você ir na China, na Alemanha, nos Estados Unidos, não é questão do fornecedor, é questão do silício, que é a base de uma placa solar. Então, hoje, a gente utiliza comercialmente a mais viável do silício. A gente tem outros tipos de placa, mas atualmente não é viável. Ou dura menos, ou é muito, muito caro. Então, o nosso arroz com feijão hoje, que todo mundo usa, é o silício. E nós estamos travados em 20%. Então, a nossa tecnologia vem em aumentar essa produção de energia, né? E aí a gente utiliza justamente as nanopartículas para poder, então, captar essa energia e converter numa que a placa vai usar. E você falou de plantação de café, a gente pensa no Brasil, tem muito espaço. Eu nunca vou esquecer, quando fui a primeira vez para a Bélgica, subi no Atômium, quando eu olhei em volta, todos os prédios em volta tem, assim, não tem telhado praticamente, é só placa solar. E a Europa sofre de perda de espaço, não tem espaço para as coisas, né? Uhum. Então, acho que quando você pensa numa aplicação em um país europeu, você percebe muito bem que faz sentido. Você falou que você foi para lá também? Fui para lá, é fantástico lá o Atômium, né? Então, e você percebe as placas solares de volta. Imagina o químico assim, na hora lá que você entra. É incrível. E pensar que ele foi construído junto com a Torre Eiffel, né? E era para ser derrubado e acabou ficando, né? É incrível. Mas eu acho que faz sentido quando você percebe economicamente também. Faz total sentido. E só mais um detalhe, que aí está relacionado com a sustentabilidade, né? Para a gente produzir qualquer material nosso, aqui no nosso dia a dia, nos microfones, tudo aqui, que tem metais, que tem elementos químicos, você precisa extrair isso da terra. Eles não vêm pronto desse jeito. E o silício é um dos que são extraídos para fazer as placas solares. Então, se a gente, com esse revestimento, você aumenta a vida útil da placa solar, consequentemente, você reduz a extração de silício. Então, porque extração, só imaginar os acidentes que nós tivemos no Brasil, quando faz, né, lá Brumadinho e tudo mais, né, o que os caras precisam para fazer uma extração de qualquer elemento químico, né, o desastre que eles causam na natureza por aquilo. Então, se você reduzir aquilo, né, se você aumentar a vida útil da placa solar, você vai reduzir essa extração desses minérios aí. Perfeito. E isso está no mercado já? Como que está essa solução? Então, hoje a gente está, desde maio deste ano, vou falar um pouco então do projeto do Catalisa, o Catalisa ICT, que foi lançado no final de 2020, né, pelo Sebrae, né, é um projeto nacional, né? Esse projeto ele é composto de 4 etapas. Nós estamos na terceira etapa. As 2 primeiras etapas eram inscrições de ideias inovadoras e capacitações. Tá? Aí na segunda etapa nós fizemos as capacitações todas e escrevemos nosso projeto, esse projeto da energia solar. E ele foi classificado, das 1.000 ideias, ele foi classificado entre as 270 ideias que na terceira etapa começou a receber um subsídio, né? Então a gente está comprando reagentes com esse subsídio, né, para a produção dessa placa solar, tá? Hoje nós estamos na etapa, nós já desenvolvemos uma metodologia, né, com baixos resíduos para produzir as nanopartículas.
e nós estamos na etapa agora de produzir o filme que vai ser usado para revestir as placas solares, né? Então, essa é a etapa que nós estamos passando. A gente estava com um projeto de usar filmes poliméricos, mas nós estamos usando material reciclado, nós estamos usando isopor para poder fazer o filme. Então, nós também estamos pensando na sustentabilidade também. Sensacional. Porque o isopor também é um dos grandes problemas que não tem onde jogar no Brasil, né? Não tem o que fazer. Eu estou até em contato com uma startup lá que eu conheci na Ampei, que o patrocinador dela é o iFood. E o iFood é um dos maiores produtores de lixo de isopor do mundo, acho, né? Tudo que você pede pelo iFood vem num isopor. Né? Então, a gente está em contato com eles também para a gente fazer a reciclagem desse isopor. Mas ainda nós estamos numa escala laboratorial, né? Então, esse projeto do Catalisa, nós estamos nessa parte nós montamos alguns equipamentos para poder fazer o material nanoparticulado e para fazer o revestimento, né? Então, uma das coisas que a gente queria, né? A gente até comenta, não, até o ano que vem isso aí sai. Mas isso aí sai ainda depende de muitas coisas. A gente sabe, agora que a gente conhece o mercado, conhece a dor dos clientes, ainda falta uma parte que é a parte financeira, que ainda é um pouco pesada para quem é uma startup, para quem está empreendendo há 2 anos, tentando empreender há 2 anos, né? É um outro mundo, né? Totalmente diferente, né? Outro mundo. E assim, falar, são só 2 anos, mas olha o tanto que já avançou. Meu Deus. Né? E onde os olha caras o impacto chegaram. que isso E pode onde eles dar. chegaram já com isso. Você ia falar uma coisa. Eu ia brincar fazer um comentário que logo depois que a gente se inscreveu lá em 2020, deu 1 semana, 2 semanas, aí nós já começamos. Cara, o que você vai comprar? Vai ser uma BM? Você vai comprar o quê na hora que você ganhar dinheiro e tal? E aí passou 1 ano, passou 2, provavelmente ainda vai passar vários outros anos e a gente continua na mesma. Ou seja, aquela ideia, né, de empreendedorismo, não, você e vai a gente não conseguindo nem trocar os pneus do carro. Não, Isso é o dinheiro para comprar a BM. Eu olhava assim, coloco na BM ou eu ponho no projeto e faço 3? Não, eu ponho no projeto. Faço 3, né? Muito mais legal. Cara, falando dessa questão da absorção de energia solar do sol para transformar em energia, explica um pouco melhor para a gente como que funciona isso, porque tem ultravioleta, tem uma série chega um monte de coisa, né? O sol emana para a gente um monte de... Como que filtra isso? O que serve para ir? Como que é esse... Bom, para a gente entender um pouquinho, né? Quando a gente fala então de radiação, vamos pensar em radiação eletromagnética, né? Então, o que vem do Sol? Vem raio-x, raios cósmicos, ultravioleta, vem uma pancada de radiações, e que a diferença entre elas é justamente a quantidade de energia. Então, por exemplo, por que os astronautas precisam ter uma roupa especial lá em cima? Porque tem uma radiação extremamente energética que consegue passar e ia fazer um estrago tremendo, né? Aqui na Terra, aqui embaixo, a gente não tem essas radiações altamente energéticas. Graças a Deus, o nosso campo eletromagnético filtra, a camada de ozônio filtra mais um pouco. Então, de tudo que sai do Sol, o que chega aqui é basicamente radiação ultravioleta, que é aquela que a gente tenta evitar usando o protetor solar, que a gente chama de UVA, UVB e UVC. UVA não chega, praticamente UVB e UVC. O visível, que é o que a gente enxerga, as cores do arco-íris, e além disso o infravermelho, que é calor. Então, basicamente, são esses três tipos de energia, de radiações que chegam aqui na Terra. Para você ter uma ideia, a quantidade de energia que chega daria para acender 3 trilhões de lâmpadas por segundo. Tudo que chega do Sol. É uma pancada de energia muito grande. E a gente, infelizmente, não aproveita tudo que precisa. E, de novo, não é aproveitar porque não tem fornecedores, ou é porque a gente ainda está limitado, por exemplo, na placa solar, no caso do silício. Então, hoje, uma placa solar, ela absorve a radiação visível, que a gente está enxergando, e um pouquinho do infravermelho, que é o calor, né? Tudo isso que a placa absorve, ela consegue produzir apenas 20% de energia elétrica. Tá? Então, qual que é a nossa ideia? Qual que é o projeto? Essas nanopartículas, elas vão absorver a radiação ultravioleta, que a placa não usa, e vai absorver o infravermelho, que a placa também não usa. E essas partículas, elas convertem essas radiações no visível, que é justamente onde a placa vai usar.
E aí, então, o que acontece? Você não está colocando mais placas. O que você está fazendo é disponibilizando mais energia para uma placa solar. Alimentando a você placa. Tá alimentando mais, né? Então, eu até brinco que, assim, no nosso dia a dia, né? Aos nossos olhos, a gente consegue captar o visível, né? Realmente, você acha que o mundo é do jeito que a gente enxerga? A gente enxerga só por uma fechadura da porta, porque vem uma quantidade de radiação, uma energia muito grande e nossos olhos não captam isso. Então, o que a gente faz é justamente pegar, né, o poder do invisível que o Eduardo comentou, essas radiações, né, ultravioleta e o infravermelho, e deixar essas radiações converter em uma em que a placa vai usar. Então, com isso, a gente consegue amplificar a eficiência, melhora a eficiência da placa solar. Melhora de que jeito? Hoje em dia, vocês já devem ter ouvido falar que uma placa solar, quando ela aquece, ela também produz um pouco menos. Por que ela aquece? Ela aquece por causa do ultravioleta. É muita energia, a placa não dá conta de trabalhar tudo isso, né? Algumas empresas, alguns concorrentes, eles usam películas para refletir esse ultravioleta. Então, esse ultravioleta não chega, mas também a placa fica nos 20% dela. Não chega e não aproveita também. A ideia é aproveitar já que ele está chegando. O nosso diferencial frente aos concorrentes é você poder pegar essas radiações que na teoria iam ser desperdiçadas ou iria atrapalhar o processo e converter no visível para que ela produza mais energia elétrica. E foi isso que você apresentou no COP? Foi esse projeto que a gente foi para a COP para apresentar. Como que foi tudo isso, esse convite? Foi você que foi para o Egito, né? Foi eu que fui para o Egito. Sensacional. Na verdade, assim, esse convite, né, ele partiu, então, de uma seleção, né? O Sebrae Nacional, ele fez uma lista com várias empresas e entregou para o Ministério do Meio Ambiente. E o Ministério do Meio Ambiente, ele pensou, né, ele escolheu 20 empresas que poderiam apresentar ideias inovadoras e que realmente estivessem ao alcance, né, a curto prazo da sociedade. E aí, de uma maneira muito gratificante, a gente foi escolhido para participar, para apresentar. Então, dentro da delegação brasileira, que era a segunda maior da COP, a gente tinha em torno de 540 pessoas, o espaço, né, o Sebrae, justamente com a Ampex e a CNI, eles criaram um espaço fantástico, fundamental, e ali 20 empresas puderam apresentar novas ideias e propostas para mais de 40 mil pessoas, cerca de 200 países. Então, você estava apresentando, passava chefes de delegações, né, eu até brinco, aqueles que dão a canetada. Não é qualquer, né? São 40 mil pessoas, mas não é qualquer 40 mil pessoas, né? Não, são 40 mil pessoas também pensadas. Pensadas, né? E aí, então, ter essa oportunidade de apresentar essa proposta lá para a COP foi muito gratificante e realmente isso nos mostra que o caminho que a gente está percorrendo faz sentido, ou seja, é inovador, ele é execuível, porque também não adianta ter um projeto mirabolante que não tem jeito de funcionar, né? Então isso foi muito gratificante, foi muito legal. Esse convite ele partiu porque a gente participa do Catalisa, desse programa do Sebrae, né? Então foi dentro desses 270 que eles escolheram alguns para ir, e o nosso estava incluído. E isso é encantador no mundo do empreendedorismo, sobretudo na questão de tecnologia e tudo como a gente falou. E quantas empresas você conhece que nasceram e em 2 anos ganharam uma força ou conseguiram apresentar alguma coisa na COP, ou seja, em qualquer outra conferência desse nível? Isso só mostra que o caminho está certo. O caminho está certo e o mercado, né, quando a gente existe um baita glamour em volta de startup e tudo mais, mas é desse dinamismo que a gente está falando, né? As empresas como eram pensadas antigamente, em 2 anos elas estavam praticamente começando a desenrolar um plano de negócio, né? Ela estava ali ainda dando cabeçada, aprendendo e muito limitada, tudo acontecendo dentro daquela metodologia de resolve uma coisa, depois vai... Na questão de startup é o Agile, né? Ou seja, eu estou fazendo aqui enquanto a gente está pesquisando aqui como que eu vou parar no mercado, eu já estou lá falando disso e aí cada um correndo para um lado. É o gancho da máscara, isso é incrível, cara. Momento, e de repente vai para a energia solar, que é não vou nem dizer o futuro, é o presente. Que também é o momento. Esse programa do Catalisa, assim, ele avaliou as empresas não só pela ideia, mas pelo plano de negócio, plano de inovação, por tudo aquilo que a gente foi preparado para isso, né? Lembra aquela história que você faz da meia-noite às 6? A gente estava estudando. Estava estudando e fazendo. Aprendendo, né, cara? E eu vou ter uma nova ideia que você pode fazer da meia-noite às 6. Montar a sua loja virtual também, ó. Tá vendo? Ah lá, ó. Então, momento de falar da Iroba, que é o nosso patrocinador master do
pausa pro insight. Na iRoba você consegue montar sua loja, cara, R$60 por mês. Você contrata um plano da iRoba e você pode montar sua própria loja virtual de placas solares, por exemplo, ou de máscaras com tratamento nanotecnológico. Por que não de nanopartícula? Por que não? Uma loja nanopartícula vai ser um pouco mais difícil. Não sei, talvez o Rodrigo consiga resolver Isso que eu ia falar, esse é um bom Mandar desafio pergunta pra para ele Rodrigão. Criar uma Tem tudo a ver com sua viagem pra Lua aí, cara. Organiza esse rolê aí. Então, é só você acessar iRoba.com.br, fazer a contratação do primeiro plano, o mais baratinho, R$60, entenda como funciona e você vai perceber a plataforma para e-commerce mais amigável, mais fácil de mexer e muito intuitiva. A gente usa na Barberato, eu não estou brincando, a gente tem realmente uma parceria muito grande com eles porque funciona. Então, iRoba.com.br e monte sua loja ainda hoje, tá? Vocês viram, velho? Você não tem noção do tempo que a gente gastou pra ensinar ele a fazer isso. Tá travado, não conversava quase, não gosta de falar. A gente foi mas ensinando. surreal, né? Porque para quem não é do meio, você pensa assim, cara, vou montar uma loja virtual. É caríssimo. Dependendo da estrutura que for montar, sim. Mas, pô, 60 conto. Dá para tentar. Só fazer uma relação, né? Dá para tentar. Quando a gente começou a fazer as nanopartículas para máscara e tal, né? Hoje você acha no mercado nanopartícula para máscara, tudo mais aí, né? Só que a gente desenvolveu uma metodologia, o Lucas e eu, que ela não deixa praticamente resíduos. Então ela é sustentável. E outra, essas nanopartículas estão no estado sólido. Hoje, se você for comprar, tá tudo no estado líquido, né? E aí, numa época, a gente parou para pensar assim, e aí, nós vamos anunciar isso para vender, né? No Mercado Livre, ou sei lá, onde a gente vai pôr isso, né? E aí a coisa assim, foi fluindo, né? Hoje, nós temos uma encomenda de 2 quilos de nanopartícula. Deve ser nanopartícula pra cacete, né? Nossa, é muito. Cara, 2 quilos de nanopartícula. Não, e aí já começa... Aí você pensa, nossa, 2 quilos. Quanto que não dá 2 quilos de arroz? Aquele vale entre acadêmico, nós estamos dentro dele agora, né? Porque nós temos uma encomenda de 2 quilos para um grande produtor de café, né? Porque tem algumas nanopartículas que trabalham a ferrugem do café. Fungicida. Tá? Foi até uma das que a gente apresentou para colocar em palmilhas para diabético, lembra? Desse projeto, a gente conversou sobre isso lá. Também é uma baita solução, cara. Legal, hein? Que ela consegue melhorar a cicatrização ou não deixar dar Eles explicam melhor que isso, mas tem como aplicar também para isso. Ou seja, tem um coringa. Né? É assim, que quando a gente fala que a Nanoboost, ela faz tanto coisa para matar nanomaterial para matar bactéria, para também aumentar a energia solar. Como você faz isso daqui? É muito longe, uma coisa da área médica para tecnológica, mas são as nanopartículas que faz isso, né? Uma coisa legal que o Eduardo comentou, né, que a gente conseguiu fazer em estado sólido. Para você ter uma ideia, imagina o quanto a gente, com esse processo, a gente evita a emissão de gás de efeito estufa. Hoje, se você for comprar, você vai comprar no estado líquido. Eles te vendem, por exemplo, 2 litros, e aí, dependendo do tamanho da tua empresa, você tem que comprar 100 mil litros do teu material ou 200 mil litros de material. No nosso material, 1 quilo do nosso material dá para produzir 100 mil litros da solução. Então, 1 quilo, você coloca no motoboy e ele te entrega... Qual que é o volume de 1 quilo de nanopartícula? Porque o peso eu entendi, mas o volume disso aqui deve ser curioso. Não, o volume é como se fosse um saquinho de café de 1 quilo. É pequeno. É pequeno. Mais ou menos 1 quilo, Dá mais ou menos 1 quilo. Mais ou menos 1 litro, vai. Vamos assim, só fazer a relação. Um saquinho de leite. Na hora que vocês falaram, tipo, 1 quilo, 2 quilos, eu fiquei pensando, Não. Entrega isso de motoboy ou uma carreta pra fazer isso? Prédio, né? Tipo isso. Literalmente, uma garrafa PET vai dar mais ou menos 1,5 kg, 2 kg. Não, tranquilo. Então você imagina você entregar 1 kg de nanopartícula, que depois possivelmente vai virar 100 mil litros. Ou você transportar 100 mil litros. Né? Então o que você economiza de transporte... extrato. Né? Sensacional. É uma pancada de gases que são evitados muito grande. Muito legal, cara. As funcionalidades, a aplicabilidade disso é enorme, realmente, viu? Fala um pouco mais da questão do Egito e da COP, cara. Vocês levaram um projeto, tiveram uma baita oportunidade de apresentar isso, né? Já falei algumas vezes o quanto isso enche a gente de orgulho, né? De ter alguém da cidade, da região, fazendo isso e, sobretudo, alguém que está próximo. Mas o que vocês trouxeram mais de lá? Vocês conseguiram prospectar possíveis clientes? Conseguiram despertar o interesse nesses caras, nesses 40 mil
Participantes, né? donos dos cheques que estavam lá, isso despertou, alguém procurou vocês, possibilidade de investidor, enfim, o que vocês trouxeram, além dessa bagagem incrível, dessa experiência incrível que deve ter sido isso? Então, logo depois da apresentação, porque foi uma apresentação para poucas pessoas que estavam passando ou realmente tiveram interesse, e além disso, também ela foi televisionada pelo YouTube, no canal do Foi por onde eu vi. né? Então, assim, logo depois que acabou, já veio um representante de uma indústria de Israel, ele já mostrou interesse, a gente ainda está, né, negociando justamente essa história da conversão de energia. E aí, assim, ele veio pela conversão de energia e quando a gente abre o portfólio, ele falou, pô, mas vocês fazem isso também, aquilo lá também, então tá ganhando, tá tomando uma proporção muito grande. E além disso, ali nós tivemos a oportunidade, né, de conhecer outros empresários brasileiros, inclusive, e esses empresários falaram, cara, na hora que você tiver, você me liga que eu quero. Então, por exemplo, a gente já tem uma empresa, né, chama Digital Grid de BH, ela é uma gestora, ela presta serviço de usinas, e ela falou, olha, eu tenho 20, 25 mil placas sob minha direção, assim que você tiver isso, você me fala que eu já tenho clientes para você. Então, assim, nós voltamos de lá, nós fizemos um link de amizade, um contato muito grande e que está desenvolvendo, está sendo muito legal, sabe? Além da oportunidade, como você disse, de aproveitar a oportunidade de mostrar para o mundo uma solução que realmente contribui para a eficiência energética. Além disso, você usando o isopor, você ajuda a reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Essa oportunidade de você apresentar isso para quem dá a canetada é muito grande. E aí, quando você termina e vem 4, 5 empresários já querendo, olha, me dá o teu cartão, ou toma o meu, me liga e tal, realmente a gente saiu de lá, olha, pega isso, faz. E aí lá mesmo eu já falava, né, mandava para a turma, ó, você faz isso, você entra aquele outro, você procura esse rapaz e tal. Ou seja, totalmente contrário à academia, tá vendo? Da analogia, eu vambora. Fala com o cara, resolve. Acelera essa porra aí, mano. Bem isso. E, então, assim, foi, e assim, só pegando um gancho, Jean, você comentou no início do programa que não precisa ser nada sofisticado e tal. Tem uma startup lá de Aracaju, que eu conheci e é fantástico, que o pessoal, eles usam bucha vegetal, sabe essa bucha de tomar banho? Eles fazem uma simples modificação e ela é utilizada para purificação de água contaminada por petróleo. Então eles pegam bucha, normal, faz uma pipica lá, faz um monte de batidão nela e filtra. Ou seja, onde você imaginaria que aquela bucha que você estava usando para tomar banho poderia ser utilizada para filtrar óleo, água contaminada com petróleo. Então, são ideias assim que você não precisa viajar na maionese. É o que você comentou. O que está precisando? Né? O que a sociedade precisa? Muito louco. Qual é o problema? Eu estou do lado e posso resolver. E você vai em fazenda, você vê vários pés de bucha aí que às vezes apodrece lá no chão, que você nem consegue usar isso tudo de bucha. Pois né? E assim, a gente teve essa oportunidade também porque a gente conseguiu mostrar para o Sebrae, para todo o universo que estava lá, que o processo de fabricação que a NanoBoost utiliza, realmente ele é sustentável. A gente usa, né, a política dos 5 R's, de reciclar, reutilizar e assim por diante. E a gente tem um norte muito claro, que são os 17 objetivos sustentáveis da ONU. Então, dos 17, pelo menos, a gente já se enquadra em 7 a 8. Então, a gente realmente, na hora que vai montar um projeto novo, lembra aquela história que eu falei que a gente tem uma gestão ambiental, a gestora ambiental, ela senta junto e fala, olha, a gente trouxe isso. Ela, não dá. Isso literalmente é desse jeito. Bom, aí vai eu e o Eduardo, vamos lá sentar, ver o que a gente pode trocar, o que não pode. O isopor era isso, a gente estava usando um solvente à base de petróleo, levamos um puxão de orelha e aí tivemos que sentar, olha, vamos pivotar, volta tudo o que está acontecendo. Aí a gente encontrou, então, conseguiu, né? Ajustou e conseguiu, então, esse solvente natural que pode ser utilizado. E você percebe que sempre que tem mais alguém dentro da equipe colocando a mão, fica melhor. Claro, né? Você potencializa ainda mais o projeto. Você vai falar, não, a minha ideia é intocável, né? Não. E por falar em ideia, esse homem aqui tem muitas patentes, hein? E aí? Patentes, então uma meia dúzia de patentes. Uma meia dúzia. Meia dúzia de patentes. Patente é um assunto meio complicado. A patente é legal porque você protege a sua ideia, né? Só que assim, as minhas patentes elas saíram da academia. E novamente, para ir para o mercado tem um buraco no meio.
Se uma empresa, ela produz a patente dela, ela vai aplicar. Sim. Agora, para uma empresa vir na academia e buscar a patente dos outros é um pouco mais complicado. Tá? Mas nós temos uma patente, agora essa o Lucas também, tá? Que nós depositamos agora esse ano, começo do ano, junto com o pessoal da Unicamp, né? Uma patente de materiais odontológicos, né? Antimicrobianos também, né? Só para a gente só comentar, eu tenho uma outra patente de material odontológico de 2010. Ela foi concedida o ano passado. Então, levou 11 anos para ser concedida. Por isso que a gente acha assim, a gente ainda não discutiu esses nossos materiais. Nós já escrevemos a patente, mas a gente não depositou ainda, né? Porque a gente está discutindo ver o que compensa uma patente, né? Se depositar ou não, né? Você não pode esquecer que uma vez que você deposita a patente, você a torna pública. Então, para alguém ler, tirar um ou outro detalhe, achar uma brecha e aí produzir a mesma coisa que você está produzindo, até você entrar na justiça, já passou anos. Mas isso já mostra o movimento de mercado, você percebe? Sim. Será que vale a pena eu patentear? Porque se vamos mudar pra 2, 3 pontos, E um dos maiores aprendizados, né? e um dos maiores aprendizados é que assim, a ideia pode ser sensacional, mas ela guardada em algum lugar não vale nada. Não adianta Então, nada. assim, eu posso patentear, guardar, engavetar. Assim, o que eu vi, por exemplo, eu tive agora na Ampay, né? Já comentei. E na conversa com as startups lá, os que mais depositam patentes são startups, né? As empresas grandes, elas pegam um segredo de industrial, fazem outras maneiras lá. As startups vão depositando. As startups, e tudo incentivar. moeda de troca, né? Você quer comprar uma startup, quantas patentes patentes você tem? Né? Mas e o importante é de desenvolver. Ela é feita, já pensando em mercado, está depositada, mas está sendo desenvolvida. Né? O que fica uma lacuna é que, assim, depositar para esperar 11 anos, às vezes a hora que ela publicar com 11 anos, ela já não faz mais sentido nenhum. Sim. Né? Então, assim, isso precisa mudar na questão da patente, né? da lei de patente. Isso precisa ser atualizado, porque não faz sentido. A época que a gente está vivendo, né? Deu o exemplo do DVD. Sabe o DVD? Então, na hora que eu for... Na hora que minha patente... Não durou 11 anos. Imagina, a patente saiu. Patente hoje, só a patente depois do DVD já não faz mais Não sentido. falei de celular, de 1000 anos o celular, esquece, gente. Então, Eu tenho o primeiro iPhone em 2007. O Ou fórum seja, que não deu 16 anos deu, ainda do iPhone e já mudou 100% o do fórum produto. que eu fui discutir lá, os caras estavam discutindo em 2040 quando a gente vai lidar com emissão de poluente de frota urbana. Eu falei, Esquece. Se você espera em 2040 o ônibus vai ser a diesel ainda na cidade, você, tem alguma coisa bem errada, né? Volta um pouco para trás, pra gente pensar isso aí. As crianças já nascem com Bluetooth, né? A gente até brinca. Eu tenho uma filha criança não nasce, faz download, né? Faz download. Já deve ter Bluetooth. Então, esse negócio Com certeza. de patente ainda é um pouco complicado. Para a gente da academia, é ótimo, porque os nossos órgãos, CAPES, que fiscalizam as pós-graduações, né? Eles vão olhar a patente, trabalho publicado. Só que se você trazer isso para o mercado, a gente vai cair no vale. Só alterações necessárias, eu acho. Que é aí que tá. Antes a gente fazia exatamente para ficar dentro da academia. E agora o mercado vem buscando isso. Então, assim, agora a gente perfeito para a gente atualizar isso tudo, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento incrível para essa aproximação, né? Isso está sendo sensacional. E eu tenho uma má notícia para você. Eu sei. A pergunta, né? A gente encaminha para o encerramento aí. Uma pergunta. Já? Você passa rápido demais. Você quer uma notícia porque... tá vendo? É isso. Essa história, eu já sei a resposta, mas não custa a gente bater em cima. Essa história de brincar no empreendedorismo, né? De vir para o lado do empreendedor. Tá valendo a pena? Tá, demais. Não só pelo conhecimento adquirido, lembra? Conhecimento nunca é ruim. Tudo que você aprende é o que você vai levar para sempre, você pode, né, compartilhar com os outros. Mas essa história de sair da casinha, né, sair da zona de conforto, ou seja, a gente está lá, faz 20 anos que eu publico, engaveto, estou bonitinho, e aí de repente muda e vamos que vamos. Realmente é uma experiência fantástica, né? Acho que a gente compartilha da mesma opinião. Está valendo a pena sim, porque a gente teve a oportunidade de conhecer uma outra vida, uma outra visão, né? A gente realmente saiu da casinha. Teve a oportunidade de conhecer novas empresas, pessoas, metodologias, inclusive a maneira com
como a gente ensina hoje, ou como a gente leva a pesquisa acadêmica também foi alterada justamente por conta dessa visão que a gente teve do empreendedorismo. Perfeito. Então, assim, mudou completamente, eu posso dizer, pelo menos por mim, o Eduardo complementa, mas mudou muito e realmente vale sim a pena. Só para complementar, quando o edital da Shell, ela se chama Iniciativa Jovem, né? Aí quando eu fiz a inscrição, né? Eu falei, pô, os caras não vão me aprovar. E o interessante é que tinha um outro senhor, que é o André, né? Um outro senhor também, lá, né, participando, né? Pô, pelo menos tem, né? André, como que a gente foi classificado? Não é porque a nossa idade, é porque nós queremos aprender. Jovens também, coisas novas, a gente está aprendendo. A idade, a atitude, pô. Sim. Então... Mas quando eu escrevi, eu falei assim, não vai sair. Na cara dele, tem por fora que o cara abriu a primeira conferência lá e viu a imagem e falou assim, você não entendeu o título desse negócio. O senhor leu o título. Qual é o nome do projeto? Então, obrigado. Foi legal. Legal. Mas por isso mesmo, tudo que o Lucas falou, né? E aí são as ideias, são as coisas novas que a gente está aprendendo, né? Nossa, já mudei, vira e mexe, eu vou conversar com minhas filhas sobre isso também. Que isso, pai? Você não vai falar só de química? Não, só de química não, vamos mudar. É uma tesão diferente, né? Outra coisa. É muito bacana, né? E é a história de ser um eterno aprendiz, né? A gente sempre é aprendiz, dependendo de onde a gente estiver. O que vocês deixam de mensagem para a galera que está assistindo a gente agora? Empreender, não podia faltar, né? Não, é isso que a gente acabou de comentar. Sempre buscar coisa nova, né? Não parar, né? Uma época eu achava que eu publicando 10 trabalhos por ano eu estava feliz da vida. Depois, na hora que eu comecei a empreender, que eu vi que não estava feliz. Né? Passei 20 anos aí publicando trabalho, fazendo projeto de pesquisa, mas não estava feliz. Agora eu estou mais feliz empreendendo, aí, legal, correndo e aprendendo coisas bacana. Novas. Legal. A gente, assim, mas se a gente for focar, né, naquela pessoa que está querendo empreender ou que já tem uma startup ou uma empresa, bom, quando a gente foi planejar a nossa startup e a gente teve que trazer uma consultoria ambiental e tivemos que refazer todo o nosso processo de produção, foi muito difícil, foi, né, dolorido, a gente teve que abrir mão e teve que realmente sentar, mas a gente renasceu. Então, a pergunta que eu deixo para o final é o seguinte, com relação à inovação, a tua empresa ela quer viver ou ela quer renascer? Ou seja, você quer estar lá por estar, sapo sapeia, maré mareia e vai levando, ou realmente você quer renascer e você quer ir para cima, você quer ser protagonista? Porque hoje, para você realmente avançar, não adianta você produzir, você tem que produzir de forma sustentável. E para você fazer isso, não tem muito o que fazer diferente. É colocar os 17 objetivos, né, a ODS e ir para frente. Então, pense aí, renascer, em vez de só ficar vivendo por aí, né? Renascer e aprender. E aprender. Obrigado. Show de bola, galera. Bom, valeu demais. Mais uma vez a gente cumpre aí o nosso objetivo de trazer temas relevantes e importantes e deixar alguma coisa para a galera que assiste a gente que queira aprender. Eu acho que isso serve não só para quem já tem startup, que está começando, mas também serve para a galera que está lá dentro de sala de aula, dando aula e de repente tem um projeto bacana e fica na dúvida, né? Puta, projeto jovem, será que eu vou ou não vou? Mete a cara, né? O não você já mercado, o não já tem mercado, como que vai me aceitar, os desafios? Porra, vale a pena, né? Então, mensagem dada, muito obrigado por terem vindo e compartilhar, fica à vontade. Mas você quer empreender, mas não é só você abrir um CNPJ, né? Nunca. É você fazer uma aceleração. Então, é uma aceleração. É isso que a gente passou, que a gente sofreu, mas está passando. E a gente está feliz, né? Então, pessoal, a gente vê propaganda aí, né, na televisão, né? Aprendeu a fritar pastel, abre uma empresa. Pô, não é só assim. Isso não é empreender. Isso não é empreender, né? Você tem que todo um plano de negócio, tudo para... Tem muita gente que nunca teve um CNPJ e empreende pra caramba. Né? Exato. Gente, com essa aula literal que a gente encerra esse episódio do Pausa com Insight. Fique ligado nos próximos episódios também, tá bom? Valeu!